Meu Deus do céu, poderoso demais. Glória a Deus. Mas enquanto estamos aqui, temos uma vida para viver. E essa vida foi conquistada para nós. Conquistada. Você sabe, olha aqui para mim, pedir sua atenção total hoje e te falar, porque eu tive muitas impressões do meu espírito enquanto eu estava preparando essa palavra hoje, muitas coisas que o Senhor colocou no meu coração, e eu acredito que você vai ter o testificar no seu coração também durante a ministração, que você receba essa palavra hoje. Mas uma das coisas que eu me lembrei enquanto eu estava preparando essa palavra é uma matéria uma vez que eu li a respeito dos herdeiros da vitória. Era o título dessa matéria, falando que a geração dos filhos dos soldados que haviam ganhado a guerra, né? Teve uma geração que passou pela guerra, né? Que foi lutar. Você vai, principalmente os filmes americanos mostram muito veterano de guerra que foi para o Vietnã, que foi para o Afeganistão, que foi para tal lugar. Mas nessa ocasião havia sido aqueles que tinham ido para a Primeira Guerra Mundial e que eram ali 18, 20 anos de idade, lutaram a guerra terminou, voltaram para casa e constituíram família, tiveram filhos. Esses filhos não foram para a guerra, nem estavam vivos quando a guerra aconteceu, mas eram herdeiros da vitória. Teve um monte de coisas que teria mudado na vida deles caso o país não tivesse ganhado aquela batalha que os pais dele foram lá lutar. Então, se o pai dele não tivesse ganhado, a realidade dele seria totalmente diferente. Mas porque houve uma vitória de uma batalha, eles chegaram num cenário propício, né, para eles viverem a vida deles. Então, eles mesmos não foram para a guerra, eles herdaram a vitória. E eu lembrei hoje, isso eu li já tem muitos anos essa matéria, mas eu lembrei hoje disso enquanto eu estava preparando essa palavra. Sabe por quê? Porque eu e você somos esses herdeiros da vitória. Nós mesmos não fomos para a guerra, o Senhor Jesus é que foi, Ele ganhou. E porque Ele ganhou, nós podemos estar aqui hoje. Você tem compreensão disso? Você só pode estar nesse culto aqui hoje porque Jesus ganhou. Ele é o vencedor. E porque Ele ganhou e te deu essa vitória, você está aqui agora desfrutando dela. Aleluia. Glória a Deus. E o tema da nossa palavra hoje é vitória completa em Canaã. Você sabe, Canaã para nós hoje não é uma localização específica, geográfica, um lugar no mapa. Naquela ocasião a promessa de Deus envolvia um lugar, uma terra. Para nós não, é a vida hoje. A vida hoje é a promessa que Deus nos fez. Então Canaã aqui é a sua vida hoje. Então o tema da nossa palavra hoje é vitória completa na sua vida. Quem quer ser vencedor completamente aqui? Aleluia. Glória a Deus. Você sabe, irmãos, às vezes você não entende a necessidade de ter vitória, porque na verdade você nem imagina que você tem alguém para ser vencido. Tem gente que está tão desconectado que na cabeça dele não tem batalha nenhuma acontecendo, não tem ninguém para ser vencido. Ele está vivendo a vida dele e não tem nada para acontecer de novo. Ele está no automático, acorda, vive, dorme. Na hora que amanhece, dá o play, vive mais um dia no automático. Mas não é assim. A Bíblia nos diz que tem uma batalha sendo travada, mas não é contra pessoas. Você não tem inimigo de carne e sangue. O que a Bíblia diz que são os nossos inimigos? Principados e potestades, contra os dominadores, né, nas regiões celestes, todos aqueles que se levantam para intentar contra você no reino das trevas. Mas você que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, você já tem vitória. Mas não quer dizer que não tem uma batalha acontecendo. Pastor, então tem uma batalha, mas eu já tenho a vitória. Então se eu já tenho a vitória, para que tem a batalha? E se já tem a vitória, é só eu ficar de boa, eu já sou vitorioso. Pois é, mas tem um monte de aspectos que você precisa entender a respeito do mundo espiritual.
No mundo espiritual, o diabo não consegue reverter o placar. Tem como ele fazer você deixar de ser filho de Deus, irmãos? Com um pouco mais de convicção aí, você vai responder, eu vou perguntar de novo. O diabo consegue reverter e fazer você deixar de ser filho de Deus? Aleluia. O diabo consegue roubar sua salvação? Ele consegue fazer Deus mudar de ideia e cancelar os planos e promessas dele para a sua vida? Não, mas tem uma coisa que ele consegue fazer. Ele consegue atacar a sua fé para que você não aproprie daquilo que Deus tem para você. O diabo consegue atacar a sua fé para que você adie aquilo que Deus já queria ter feito, mas você nem está orando por isso. Às vezes você já desistiu de algumas coisas, ou então ele conseguiu gerar temores, medos, resistências, obstáculos diante de você, que está te impossibilitando agora de viver a vida que Deus tem para você. Você sabe uma boa alegoria disso? O pastor Luiz já deu essa alegoria muitas vezes, mas tem tempo que ele não fala. É a respeito dos treinadores de elefante. Porque um elefante, quando nasce em cativeiro, um circo, por exemplo, o que acontece com ele? Ele ainda é um filhote. Ele não tem ainda toda a força que um elefante adulto vai ter. E aí o que os treinadores fazem? Prendem ele com uma corrente bem apertada e de uma forma inquebrável. E ele, como um filhote, ele vai tentar se livrar disso muitas vezes, mas é preso de uma forma que quanto mais ele puxa, mais aperta, e a dor aumenta, vai ficando uma dor assim dilacerante, e ele nunca consegue quebrar. Só que na medida que o tempo vai passando e ele vai crescendo, o que vai acontecendo? Eles vão diminuindo essa corrente para uma outra mais fina, para uma outra mais fina, até que chega um ponto que nem precisa de corrente mais. Um cordão, uma corda qualquer é o suficiente para prendê-lo. Só que agora não é o mesmo filhote, agora já é um grande elefante que foi condicionado na mente dele a não resistir contra aquilo que está prendendo ele. Por quê? Porque se ele resistir, se ele fizer força para sair, vai gerar dor, ele não consegue quebrar. Só que agora ele tem força para levar o prédio todo, não é só aquela coluna que está prendendo ele. Se ele fizer força, esses dias mesmo eu vi um ataque de elefante, um vídeo, me mandaram, porque a moral da história do vídeo é: escolha bem aonde você vai se esconder, se proteger, alguma coisa assim. Por quê? Porque um elefante estava enlouquecido, foi avançar nas pessoas. Aí teve um cara que ele falou, né, eles estão correndo. Pode correr, eu vou subir nessa construção aqui e eu vou estar seguro. Mas do jeito que o elefante veio, ele deu uma só, que ele bateu no trem, o trem desmoronou. E o cara estava em cima, o cara, e os que correram ficaram de longe assistindo. Então, avalia onde você fica. O elefante tem poder para muita coisa, mas se ele foi preso por essa cordinha, ele nem vai tentar romper, porque ele está achando que ele não consegue vencer. É assim que o diabo está conseguindo impedir muitos filhos de Deus de viver a vida que o Senhor liberou para eles. Prendeu você. Você sabe, a Bíblia diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando você lê o Salmo 91, você crê, você está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Tudo isso é realidade a seu respeito, não é? Mas presta atenção, olha aqui para mim. Mas Deus tem que vir e livrar você do laço do passarinheiro. Significa que você estava preso por esse laço. O laço do passarinheiro, se você não sabe, é um barbante que amarra na perna, pata do pássaro. E aí rouba o que dele? A liberdade para voar. Ele tem o potencial de voar, mas se ele estiver amarrado, não tem jeito de voar. Roubou o potencial todo dele de chegar onde ele poderia chegar. Mas o Senhor vem e desata o nó, tira esse laço que está prendendo, para devolver a liberdade para você chegar nos lugares altos que Ele tem para você, que olhos não viram, ouvidos não ouviram,
que você nunca imaginou a dimensão daquilo que ele tem, porque os sonhos dele são maiores, os caminhos dele mais altos. Mas como que você vai viver tudo isso amarrado? Não tem jeito. Você precisa do Senhor vir e desamarrar. Presta atenção, quando o diabo vem e amarra ali a pata do pássaro, ele mudou a natureza do pássaro, ele deixou de ser pássaro e virou um gato, por exemplo, virou um cachorro que agora está na coleira. Não mudou a natureza, ele continua sendo pássaro, continua tendo potencial de viajar, de voar, mas está impedido disso. Da mesma forma, você como filho de Deus, quando o diabo vem atacar você, ele não tem poder de mudar a sua natureza, ele não tem poder de transformar você, mas ele pode amarrar você, prender você em algo, e isso que te prende vai tirar de você o potencial da vida que Deus prometeu e queria que você vivesse. Não mudou Deus, não mudou você, apenas te prendeu. Hoje você veio aqui para esse culto e todo o nó vai ser desatado em nome de Jesus. Você vai voar, você vai voar. Você fala, pastor, mas eu estou acima do peso. Se eu voar, para voar precisa de uma asa assim poderosa. Eu sempre falo isso, né? Os meus anjos que vão me buscar naquele dia, eles fazem crossfit misturado com halterofilismo. Eles dão conta de levantar muito peso, porque na hora que for para me pegar, não pode vir um anjo mirradinho, que vai pegar ele e não dá conta. Não. Sabe que eu estou brincando, né, irmão? Mas volta para cá. O fato é, hoje, todo ataque do diabo contra a sua vida, que está impedindo você de viver a vida que Deus quer que você viva, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. E assim como eu falei na oração aqui durante o louvor, essa daqui é uma reunião de vencedores. Vencedores. É uma reunião de águias que podem voar, podem ir longe, enxergar longe, ter um grande potencial e não vão viver como uma galinha, ciscando no terreno. Você vai viver conforme Deus criou você para viver. Aleluia! Quantos creem nisso? Então põe a mão no seu coração. Repete após mim, fala: nessa noite eu creio e tomo posse de toda vitória que já me foi garantida, e eu vou viver plenamente tudo que o Senhor determinou sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Presta atenção, hoje nós vamos ver a história do que Deus fez pelo povo de Israel. Qual que é o objetivo? Ganhar fé e desfrutar hoje do mesmo livramento e das mesmas vitórias que Deus deu para o povo na hora de entrar em Canaã. Mas o que aconteceu, é importante você lembrar, caso você não estava aqui nesse culto, ou se estava, não lembro de nada do que foi compartilhado, porque de repente você tem uma memória igual a minha. Eu tenho um problema sério para lembrar das coisas, eu oro por isso direto. Jesus poderoso. Eu fico até orgulhoso quando eu lembro de alguma coisa. Na hora que eu lembro de um compromisso, eu falo, nossa, eu lembrei igual. Eu lembro de um texto junto com o endereço. Nossa, eu fico tão orgulhoso, porque eu confesso, eu tenho que orar por isso. O Senhor tem que me dar uma memória melhor. Ele vai dar. Mas teve uma ministração alguns meses atrás falando da bênção do terceiro dia. Quantos se lembram? Aleluia. Então fala para meus tópicos. Qual que é o texto base dessa pregação? Volta para cá. Não precisa não. Mas o fato é que no terceiro dia, muitas passagens da Bíblia nos mostram a vitória que temos e recebemos no terceiro dia. A principal delas, a Bíblia diz que o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, a morte foi vencida. Aleluia. Então presta atenção, porque aqui é uma das histórias onde algo acontece no terceiro dia. E o terceiro dia é esse símbolo da ressurreição. Deus realizou um milagre abrindo as águas no Rio Jordão, para que Israel pudesse atravessar rumo à terra prometida. Você sabe, houveram duas ocasiões onde as águas se abriram diante do povo de Israel. Uma quando eles saíram do Egito e foram em direção a Canaã,
eles se depararam com o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que o mar se abriu, e eles passaram a seco, mas eles não entraram ainda na terra prometida, eles entraram no deserto. Foi um tempo de serem tratados, ensinados, mas também de providência total de Deus, provisão absoluta em todos os dias. Teve comida, teve bebida, a roupa não gastou, tudo aconteceu. O Senhor deu grande livramento para eles. Mas na hora que é para eles saírem do deserto e entrar na promessa, tinha de novo um obstáculo natural, agora o Rio Jordão. Você sabe, o lugar estimado por onde eles passaram não é igual o lugar, por exemplo, onde eu vou lá, né, para batizar os irmãos quando nós vamos a Israel. Eu entrei lá, nessa última vez agora, batizei acho que umas 20 pessoas lá. E você sabe, não é porque eu sou alto, mas é porque é realmente uma parte mais rasa. Então fica na altura da cintura, né, da minha cintura. O João já seria caso de afogamento. Mas, oh Senhor, me livre da zombaria, me livre, me ajuda. Mas o Dani então bate na canela. Mas o fato é que o lugar onde o povo cruzou para entrar na terra prometida, para entrar em Canaã, não foi lá no mesmo local. Foi no local que tem aproximadamente 1.000 metros, 100 metros de profundidade. 100 metros é muita coisa, muita coisa. E ele é muito largo, aí são uns 1.000 metros. 1 quilômetro de distância de uma margem para outra e 100 metros de profundidade lá no meio. Você acha que dá para passar com 2,5 milhões de pessoas? Não, vai morrer afogado. Todo mundo vai se perder. Um ou outro se salvaria. Aí o que o Senhor fez? Um outro milagre. Abriu as águas do Rio Jordão para o povo poder entrar. Nós vamos ler hoje essa passagem. E continua. Eles atravessaram. Não, volta. E uma direção clara foi dada de que a Arca da Aliança, que antes, quando eles cruzaram o Mar Vermelho, ela não existia ainda. Por quê? Porque ela veio a existir, foi feita junto com o tabernáculo já no deserto, uma instrução direta de Deus para Moisés. Os irmãos estão inteirados cronologicamente nos fatos, as coisas que aconteceram enquanto eles estavam no deserto. Amém? Teve outra coisa que foi dada lá no deserto, foi escrita em 2 tábuas de pedra. O que foi dado? A lei, os 10 mandamentos. Tudo isso aconteceu nesse período. Então agora que eles vão entrar na terra prometida, eles tinham algo que antes eles não tinham. Eles tinham a Arca da Aliança. E uma direção foi dada: a arca vai na frente. A arca aponta para Cristo, vai à frente, indicando que você sempre tem que ir atrás de Jesus, não vá na frente dele. Teve uma outra palavra que eu ministrei, acho que no encontro de jovens uma vez, mostrando isso, né? A justiça de Deus vai a glória de Deus vai na sua frente, e a justiça é a sua retaguarda. Não vou pregar agora isso não, mas foi uma palavra poderosa. Por quê? Porque qual que é a glória de Deus? Isso a Bíblia diz lá em Isaías, se não me engano. A glória de Deus é Cristo. Cristo é a glória de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus vai na nossa frente, e a justiça dele é a nossa retaguarda. Nós estamos no meio da fila, totalmente guardados, protegidos pelo Senhor. Amém, irmãos? Passa para mim. Então hoje quero reforçar com você algo que é uma realidade a nosso respeito. Lá em Deuteronômio 28:7, o Senhor faz um convite, fala: venham ouvir. Ouvir o que? O Senhor fará algo e os seus inimigos verão. É dureza. Você sabe, essa é uma oração que hoje, preparando essa palavra, eu me lembrei. Tem tempo que eu não faço ela. Tem tempo que eu não faço. Mas eu já orei muito: Senhor, que os meus inimigos mordam o beiço, ranjam os dentes, mas eu não vou deixar de viver nada do que o Senhor tem para mim por causa deles. Nada. Mas já teve muitas vezes que eu abri mão de muita coisa por causa dos inimigos. Mas de novo, lembrando você que nós não temos inimigo de carne e sangue. Então aqui não tem a ver com meu vizinho, com um parente, com alguém, não. Aqui são os ataques que o diabo promove contra nós, claro, usando pessoas. Então os nossos inimigos aqui não são pessoas, é o demônio que está usando essa pessoa para te atacar. Mas esses demônios vão ranger os dentes.
Por quê? Porque venham ouvir, porque o Senhor está fazendo algo, e os seus inimigos vão ver, o diabo, os demônios vão ver o mover de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que Deus vai servir um banquete na presença dos seus adversários. Ele unge a sua cabeça com óleo, e Ele faz com que realmente os seus inimigos vejam você comer desse banquete. Agora é importante você entender por que a Bíblia fala de servir um banquete na presença dos adversários. Você sabe, por ocasião, na maioria dos textos bíblicos serem escritos, as guerras ainda eram muito mais comuns do que hoje. E a forma como elas se desenrolavam, hoje nada mais acontece como era naquela ocasião. Por quê? Porque os reis iam junto para a batalha. Hoje você não vê presidente nenhum indo para a batalha em lugar nenhum. Eles só mandam. De onde eles estiverem, ele fala: joga bomba, pode atacar. Mas você acha que ele vai? Vai nada. Vai nada. Mas naquela ocasião, eles iam junto. E aí, quando um reino lutava contra outro, o que ganhava aprisionava o rei daquele exército, caso ele ainda estivesse vivo, e fazia um desfile. Chegava na cidade deles, desfilando com esse rei agora preso, acorrentado, sendo arrastado ali pelos cavalos. E aí ele juntava no salão ali os seus comandantes, algumas pessoas importantes, e mantinha o rei inimigo que foi vencido amarrado no pé da mesa ali, ou numa coluna perto. E aí o que eles faziam? Comiam de um grande banquete para celebrar a vitória. Fazia isso quando? Na presença do inimigo que foi vencido. Então presta atenção, hoje o Senhor está servindo um banquete para você desfrutar dele. Você não vai abrir mão do banquete por causa que tem perseguição, porque tem inveja, porque tem calúnia, porque tem resistências, porque tem ataques. Você vai desfrutar de tudo na presença dos seus adversários. Só que eles não podem atrapalhar nem roubar seu apetite e seu desfrute, porque estão vencidos, derrotados, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou pensando em fazer algo, irmãos. Eu acho que vai ser uma bênção. Se você participar comigo, vai ser muito jóia. Mas temos uma equipe de mídia aqui abençoadíssima no nosso prédio, um monte de irmãos, servos, voluntários, e eu estou pensando em fazer algo para interagirmos, para eu ouvir sua resposta assim, com mais propriedade, que é durante as ministrações, assim, no final dela, fazer uma enquete no Instagram, para você responder, qual foi a parte da palavra que mais te marcou, o que hoje você entendeu que você nunca tinha entendido, como que você vai viver daqui para frente que antes você não estava vivendo. Tudo isso por quê? Porque às vezes quem está pregando fica na dúvida se o povo está entendendo a dimensão do que está sendo pregado. Por quê? Porque o que vai mostrar o efeito que deu é você ter tido revelação, falado amém na hora que você teve a revelação e creu, mas depois você colocar em prática, você viver isso. Mas quantos não foram aqueles que abriram mão de tudo que Deus tinha para ele, justamente por causa dessas coisas, dos ataques, das resistências? Então saber que você é vitorioso abre caminho para você viver aquilo que Deus prometeu para você. Deus prometeu Canaã para você, você não vai morar em nenhum outro lugar, vai ser lá, na terra da promessa. Aleluia. De novo, você entendeu que não é uma localização geográfica, mas tem a ver com o seu estilo de vida. É assim que você vai viver como um vencedor. Vencedor, aleluia. Vamos avançar. Então, os inimigos, você tem que olhar para os inimigos quando Josué entrou então na terra prometida. Por quê? Porque eles tipificam, eles são um exemplo dos inimigos que nós enfrentamos hoje, mas que Deus nos dá vitória sobre todos eles. Lá em Josué capítulo 3, versículo 10, volta lá, ainda está naquele slide. Diz o que? Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós. Aí aqui tem 7 inimigos que o Senhor vai lançar diante de você. Vai servir um banquete na presença deles, vai derrotá-los e colocá-los como estrado dos vossos pés. Você vai andar pisando neles,
De novo, não é sobre pessoas, né? Porque senão alguns já desce até um veneninho no canto da boca e fala, aleluia, agora chegou, vou pisar na cabeça daquele chefe, ou daquele colega de trabalho, daquele aluno lá na escola. Não são sobre pessoas, sobre o diabo e seus demônios. E aí aqui são 7 inimigos: os cananeus, os heteus, os heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Jesus poderoso, pelo amor de Deus, não dá nenhum nome desse para os seus meninos, não. Jebuseu, vem aqui. Faz isso não. Eteuzinho, faz isso não. Jesus poderoso. Mas girgazeu eu acho que é o mais complicado. Faz isso não. Mas vamos lá, quero ler com você a história para gerar fé no seu coração. E assim como foi com o povo de Deus naquela ocasião, é assim na sua vida também. Posso ouvir um amém? Então concentra aí, vou ler vários textos agora. Olha o que diz, Josué capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de quantos dias? 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Coloquei em negrito aqui porque eu quero dar uma explicação para você. Até falei isso na aula do curso de consagração de filhos que eu ministrei nessa sexta-feira, porque muita gente ainda não entende o que significa ser santo, se santificar. Ainda acham que é ausência de pecado. Alguém santo é alguém que não peca. Irmão, se esse é o critério, ninguém nunca vai ser considerado santo. Por quê? Porque nós caímos no pecado. O pecado é uma tragédia que ocasionalmente acontece na nossa vida, mas não define mais a nossa identidade. Antes nós éramos pecadores, mas agora somos filhos de Deus. Amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. E aí você se batizou simbolicamente, é isso que aconteceu. Quando você desce as águas, o velho homem que tinha essa natureza pecaminosa morre, fica lá oculto nas águas. Quando você ressurge, o que a Bíblia diz? Eis que fez nova todas as coisas. A nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! Então entenda que ser santo significa você ter sido separado para uso exclusivo de Deus. Quando você entende isso, fica muito fácil de você crer e apropriar das promessas que são para os santos. Quando você não entende isso, você já descarta todas elas. Tudo aquilo que a Bíblia prometeu para alguém que é santo, você fala: não sou eu não posso. Porque se o critério é ser santo, eu pequei, não tem jeito, não vou viver. Então entenda algo: aquilo que é de uso comum não é santificado. Assim são aqueles que não nasceram de novo. Qualquer demônio pode usar eles. Aquela pessoa, por mais boazinha que seja, por mais jóia que seja, por mais correta, ajuda um idoso a atravessar a rua, doa cesta básica todo mês, vai distribuir sopão na rua, muito correto, né? Na opinião de todos ele é um cidadão exemplar. Se ele não nasceu de novo, ele é de uso comum, qualquer demônio pode usar ele. E é justamente esses que o diabo vai usar para tentar atacar os filhos de Deus. Mas depois que você nasce de novo e se torna filho de Deus, aí agora você é santificado. Você sai do uso comum para ser agora de uso exclusivo de Deus. Posso ouvir um amém? Então eu dei esse exemplo na aula, vou repetir.
Quando eu vou no supermercado, eu particularmente faço compra no atacado. Então é aqueles lugares com aquelas empilhadeiras enormes, com aquele monte de caixa, aquelas coisas que você fica vendo o videozinho de quando desmorona da angústia, que de repente uma cai e vai fazendo efeito dominó, assim, vai. Então eu vou comprar, eu vejo infinidade de caixas. E aí aonde eu pego os itens que eu preciso, tem um monte de caixa lá também. Porque tem o preço da unidade, ou se eu comprar 6, ou se eu levar uma caixa. Tem coisas que eu compro a caixa. Leite, por exemplo, lá para casa é uma caixa. O menino é um bezerro, bebe leite horrores. Bolacha, eu compro uma caixa de bolacha. Por quê? Porque parece que eles estão morrendo. Se não comer, vai morrer. E é para durar um mês, mas uma semana acaba. É só na minha casa que essas coisas acontecem. Eu não taco pedra, porque algumas coisas na minha presença também acontecem o mesmo. Falei essa semana, uma irmã querida, amada, movida pelo Espírito Santo, sentiu de me dar brigadeiro. Eu nem dei direta nenhuma, imagina, nunca. Só que ela fez e veio trazer aqui na quinta-feira, trouxe para mim. E só que eu demorei na reunião do Moeda. Não, perdão, não. Acho que eu fui no telão, não lembro. Eu sei que eu cheguei aqui depois, ela falou, pastor, não pude esperar, deixei com o secretário. Visão maravilhosa, na hora que eu chego na minha sala, abro a porta, está em cima da minha mesa, um banquete de brigadeiro. É aí que eu não taco pedra nos meus filhos. Por quê? Porque poderia durar muito tempo, mas acabou em segundos. Nossa, Senhor, agora. Mas o fato é, entenda o exemplo, irmão. Você chegou lá. Vou dar um exemplo, que eu gosto de dar sempre dele, porque fica fácil de você entender. Eu vou comprar escova de dente. Tem centenas que estão expostas ali individualmente, que eu posso pegar uma só, ou posso pegar várias. E por trás tem caixas, em cima tem pallets, tem muitos. Então imagina que eu pego ali 3 escovas de dente. Normalmente eu faço isso, pego 3, já levo, das que eu uso. E aí eu deixo ela guardada lá em casa. Eu não vou abrir 3 escovas e ficar revezando entre elas. É uma de cada vez. Pastor, para que você compra 3 uma vez? Talvez você está preocupado mesmo. Vai que acaba no supermercado. Mas o fato é, irmãos, enquanto ela está na embalagem ainda fechada lá no meu armário, pode acontecer de chegar alguém para me visitar, que vai dormir lá em casa, e esqueceu de trazer escova de dente. O que eu posso fazer? Posso pegar uma dessas que está guardada e entregar para ele. Pode aqui, para você usar. Posso ou não posso? Pode. Mas na hora que eu abro essa escova, ponho na minha boca para escovar meu dente uma única vez, eu vou emprestar para alguém? Acabou. Ah, mas eu não trouxe. Problema, esse ano vai com o dedo. Se eu não tenho uma sobressalente, eu não vou compartilhar a minha. Por quê? Porque essa escova foi santificada agora para o meu uso exclusivo. Vocês entendem isso? Da mesma maneira, irmãos. Escova de dente tem muitas por aí, mas a sua é sua. Da mesma maneira, gente tem muito por aí, criados por Deus, mas aqueles que foram feitos filhos de Deus. João 1,12 diz o que? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então você creu, você foi feito filho. Esse daí foi tirado do uso comum e agora foi santificado. Aleluia! Então aqui o que Josué está falando? Não mexe com o negócio de adorar outros deuses. Lembra, você é santo, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus é Ele que te tirou do Egito, é Ele que te resgatou, é Ele que vai te colocar na promessa. Lembra disso. Então olha aqui para mim, querido, amado e precioso irmão. Talvez você está precisando lembrar disso, que você é santo. Você é santo, a sua salvação vem do Senhor para todas as vitórias que você precisa. Santificai-vos. Para de fazer para você outros deuses. Para de levantar para você aqueles em quem você vai depositar sua esperança. Outra coisa que você tem que ter revelação, que eu estava meditando enquanto eu estava lendo a palavra hoje, ainda a respeito disso de santificar-vos. Presta atenção.
Importante você entender algo. Como diz o outro, o Senhor te dê graça, Senhor, para você ter plena revelação disso. Quando você não entende o significado das coisas, algumas você rejeita de bate-pronto e outras você fala amém ou fica ensinando sem ter entendido. Por isso que é importante você entender. Olha o que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. Aí o que eu já vi muito crente falando? A maldição vai te pegar. Você está dependendo de homens, você está confiando em homens, uma maldição vai vir sobre você, né? E aí, falta de revelação. Por quê? Porque para nós que estamos na nova aliança, o que a Bíblia diz que Jesus fez na cruz? Que Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Amém? Você crê que todas as suas maldições foram levadas sobre Jesus? Aleluia! Pastor, então se Ele levou todas as maldições, como que ainda eu posso ser tido por maldito? Se eu confiar no homem e fizer dele meu braço forte. É porque aí você tem que de novo lembrar que é agora um estilo de vida. A maldição não vem sobre você, mas você pode viver a vida como se você fosse amaldiçoado. E qual que é a pior maldição que hoje, para quem está na graça, pode viver? Faltar favor, viver uma vida na força do braço. Essa é uma vida maldita. Essa é a revelação que você tem que ter. Qual que é a vida maldita hoje para quem está na graça? É justamente não desfrutar da graça, querer viver pelo que merece, pelo que dá conta de fazer. Então tira essa possibilidade da sua vida. Santificai-vos. Por quê? Porque o Senhor está mudando sua história e vai fazer maravilhas na sua vida. Maravilhas, maravilhas, mas tem uma condição: você tem que viver por fé. Sem fé você não vai desfrutar disso, você tem que crer mesmo. Não brinca de crer não. Não crê só no domingo de noite não. Não crê de vez em quando não. Vive como quem crê mesmo. E você vai ver as maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Próximo. Continuando, e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Presta atenção, você não tem que ficar fazendo força para se promover. Você não tem que ficar exigindo que os outros te respeitem, porque agora você é líder, você é discipulador, você é pastor, você é o chefe, você que é o pai da casa, me respeita, sou eu que mando. Tudo isso, essa imposição, pode até resolver no momento, mas não gerou um reconhecimento real. O que você precisa é viver por fé e crer que é o Senhor que te levanta, Ele que te sustenta e Ele que testifica no coração de todo mundo que você está na posição que Ele colocou você para estar. Josué precisava disso, mas você não vê ele pedindo e você não vê ele forçando, mas o Senhor vem e toca no assunto. Ele fala: hoje eu vou usar o que eu vou fazer. Presta atenção, Josué fez alguma coisa, irmão? Não fez nada, fez nada. Quem fez? Foi o Senhor. Quem fez maravilhas? Foi Josué ou o Senhor? O Senhor. Mas Deus fala: mas eu vou usar as maravilhas que eu vou fazer para testificar no coração de todo mundo que eu estou do seu lado, que assim como eu fui com Moisés, eu estou contigo. Então olha aqui para mim, queridos, amados, olha aqui. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, lá na sua escola, na faculdade, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua família, e todas essas maravilhas que Ele vai fazer na sua célula, no seu discipulado, aonde quer que você esteja, vai deixar claro para tudo e todos que o Senhor é por você. Aleluia! Às vezes é isso que está faltando para você crer nisso. Agora entenda algo, irmãos. Ô Senhor, precisava tanto passar, mas eu estou sentindo algo já para falar que não estava no script. Entenda algo, volta lá. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará coisas comuns entre vós. Amanhã o Senhor fará o que qualquer ímpio dá conta de fazer.
Amanhã o Senhor vai fazer aquilo que qualquer pessoa que ganha o salário que você ganha consegue viver. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos? O Senhor está falando para você aqui hoje. O que Ele faz na sua vida, ninguém consegue confundir com obra humana. Porque o que Ele faz é considerado, classificado como uma maravilha. Maravilha. É maravilhoso. Deus que faz coisas maravilhosas. Ele é por você. Oh Senhor, eu sinto isso no meu espírito. Muitos irmãos que a oração dele não envolve maravilhas, só envolve coisa comum. Senhor, que eu consiga pagar minhas contas esse mês. Qualquer ímpio dá conta de pagar a conta. Pagar conta por pagar a conta. Quantos ímpios não estão aí pagando conta? Né? Comprar carro, que o Senhor me tira dessa situação, que eu compro um carro, comprar carro. A maioria esmagadora dos carros que foram comprados até hoje, não foi Deus que foi lá e fez. Com carro, qualquer um que trabalhar, juntar o dinheiro, vai lá e compra o carro. O que a Bíblia diz? Que o suor do trabalho vai te dar o pagamento do seu salário. Qualquer um que levantar e trabalhar vai ter salário. Se você gastar menos do que você ganha, inevitavelmente vai sobrar uma beirinha. Com essa beirinha você vai lá e compra uma coisa que você está querendo. Se as suas orações no final vão gerar um resultado que qualquer ímpio também teria, cadê as maravilhas aqui, querido? Presta atenção, o Senhor está falando com você. Seus alvos, seus pedidos, as suas orações, as suas petições na presença do Senhor precisam fazer com que abra um caminho, para que Ele faça coisas tão poderosas que nem um ímpio jamais vai conseguir explicar, e muito menos fazer na força do braço dele, e eles vão ter que reconhecer. Isso é uma maravilha. Aleluia, aleluia. Glória para Ele, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então tirar nota mínima no Enem, isso daí não tem maravilha nenhuma. Fechar um contrato com qualquer concorrente seu fecha, não tem maravilha nenhuma. Comprar algo, ir viajar para um lugar, onde que está uma maravilha nisso? Não, queridos, o que Deus vai fazer na sua vida é tão desproporcional às suas habilidades, capacidades, contatos e tudo isso, que não vai ter jeito. Todo mundo vai ficar evidente. O Senhor está no time dele, o Senhor joga com ele. Olha lá, o Senhor levantou, não teve jeito. Vai virar aquele mordomo da propaganda do Tang. Vocês lembram? Tinha uma propaganda do suco Tang, que de repente o menino pedia, e aí o mordomo servia lá o suco para o menino, e o mordomo falava o quê? Ele não merece. Quem lembra dessa propaganda? Tá velho, aleluia. Os novos nem sabem o que é isso. Suco em pó, alguns aqui nunca nem beberam isso. Que suco. Volta para cá. Quem olhar para você e ver as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida, ele vai ter que reconhecer. Não merece, não é o melhor, não é o mais qualificado, não é o mais habilidoso, mas Deus está do lado dele, né? Fazer o quê? Olha lá o tamanho das coisas que Deus está fazendo. Só quem crê, fala um amém mais forte. Aleluia. Vamos finalizar. Também falou o sacerdote, que eu sou contigo. Tu, pois, bem no meio, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvira as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós todos esses inimigos: cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Então você ver esses inimigos sendo lançados em terra, é uma comprovação de que Deus está do seu lado. Ficou evidente isso? Finalizando essa parte, aí pulando para o versículo 14: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão,
levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, na época da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima. Entende, irmãos? Nós não estamos falando de um lago de águas paradas, nós estamos falando de um rio de água corrente. Na hora que eles chegaram na beira e entraram na água, molharam o pé. A Bíblia diz que pararam as águas que vinham de cima. O Senhor criou uma barragem, uma represa, de forma maravilhosa, inexplicável. Qual que é a altura que chegou esse negócio? Como que parou isso? Meu Deus do céu! Se o que tinha de água aqui tinha 100 metros de profundidade, e era água corrente, imagina ele parando as águas que vinham de cima, ao ponto que elas pararam de vir. Se elas pararam de vir, as que estavam aqui vai continuar correndo até o ponto que aqui de frente vai secar. Eita Deus poderoso, que visão maravilhosa! Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão. Jesus poderoso, eu fico imaginando essa cena. Levantou num montão de água, porque ela continuou vindo de onde ela vinha, só que foi acumulando para cima. Imagina quem estava lá na beirada vendo um negócio desse, que visão. Aonde isso aconteceu? Muito longe da cidade de Adã, que significa Adão, vermelho, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é um mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que visão poderosa, meu Deus do céu! Olha o que aconteceu na vida do povo de Israel, e está acontecendo na sua também, é realidade na sua. As águas abrem para você passar, passa bem enxuto. Barreiras naturais, obstáculos que estão diante de você, inimigos que estão do lado de lá, ameaças que chegam. Tudo isso é vencido quando a arca vai na frente e você vive pela fé. Aleluia! Agora eu quero falar para você dos inimigos, vou só mencionar, então presta atenção. O primeiro deles são os cananeus. Significado do nome cananeu: negociante. Negociante, aquele que fica trocando, fazendo barganhas, vivendo pelo que merece, pelo que dá conta de comprar, pelo que é justo. Então coloca para mim próximo. Primeira coisa que é vencida quando você cruza o Jordão é a justiça própria. Não pense que se fizer algo, Deus vai recompensar você, vai te abençoar, porque você fez algo. Você não pode dar nada para Deus, nada. Tudo que temos já vem dele. O homem nada tem se do céu não lhe for dado. Amém, irmãos? Você ofertou e dizimou que hoje, você não deu nada para Deus, nada. Tudo é dele, irmãos. Ele é o Criador de todas as coisas. Olha o que Davi fala quando ele entrega riquezas ao Senhor. Lá em 1 Crônicas 29:12, toda riqueza e honra vem de quem? Vem do Senhor. Você devolve para Ele aquilo que já é dele. Aleluia! Então o primeiro inimigo vencido é a justiça própria. É esse ímpeto de querer se relacionar com Deus baseado na troca, fazer negócios. Eu vou tocar no louvor lá, tocar um violino top. Vocês viram? Nós estamos chique. Não, nós estamos enjoados. Na hora que passou pela primeira vez, eu estava ali, de olho fechado. Que é isso? Que maravilha! É até violino. Aleluia! Aí ela pode vir, a nossa violinista, ela pode vir e falar: você viu? Fiz o louvor lá hoje, toquei violino, até o pastor reparou. E aí ela pode achar que por causa disso ela está com mais moral com Deus. Presta atenção, isso é um inimigo. O diabo usa isso para atrasar você, porque enquanto você está achando que merece alguma coisa, você não pode desfrutar do favor, da graça de Deus. Você pode se orgulhar tanto que você é esforçado, correto,
acorda cedo, dorme tarde, trabalhador, e se você chega na presença de Deus se vangloriando daquilo que você faz, seja para Deus ou para si mesmo, você caiu no primeiro inimigo. Primeiro inimigo. Não pode. Você tem que entrar confiadamente junto ao trono da graça. E o trono da graça, você não arranca nada de lá fazendo negócio. Você só tira alguma coisa do trono da graça se for para você levar de graça. Se for para você pagar qualquer coisa, você não leva. Não sai de lá. O alarme vai tocar. Imagina que o trono da graça é como um grande supermercado. E aí você chega lá no trono da graça para pegar algo, só que você foi lá, olhou o preço. Você não tem condição de pagar. Custa 1.000. Só que tem na etiqueta, pode levar de graça. Mas você fala, não, é um absurdo. Não, eu tenho que fazer por merecer. Eu não tenho os 1.000, mas os 20 reais que eu tenho eu vou deixar aqui para ajudar a pagar. E aí você sai, na hora que você vai passar pela porta, o alarme toca. Porque viver pela lei é isso, ou você paga tudo ou não adiantou pagar uma parte. Senão você tem que dar uns 1.000. Ah, mas não tem, então não vai levar. Ah, então como que faz se eu não tenho? Fica com seus 20 e leva também o produto. Porque só leva se for de graça. Aleluia. Quantos querem receber de graça as promessas de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Estava conversando com a irmã, ela me dando testemunho no final da aula de criação de filhos, o tanto que Deus tem mudado a história dela nesses dias. Ela veio para um culto, vou resumir a história, não quero expor, mas o fato é, ela veio para o culto nos visitar. Não vou dar muito detalhe da história, mas chegando aqui ela se sentiu tão acolhida, porque já pegaram o contato dela, já combinaram de procurar uma célula para ela, para o filho dela, e aí rapidamente já entraram em contato, ela se sentiu abraçada. Vem andar conosco, já está estudando, está na célula, os filhos envolvidos, vai para o encontro, tudo isso Deus está movendo, e ela vendo o favor de Deus financeiramente, no ambiente na casa dela, nas situações, tudo isso sem merecer, de graça, só porque é filho, só porque é amada. Amém, irmãos? Nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar de graça. Mas se você quer ajudar a pagar, você não vai levar, você não dá conta de pagar. Então guarda o seu dinheiro, guarda o seu trabalho, guarda o seu orgulho do tanto que você é correto, maravilhoso, tanto que você tem dado sangue por essa igreja. Já ouvi essa história. Eu vou entregar a célula porque eu não estou aguentando, eu dei minha vida aqui nesse lugar por tantos anos e não sou reconhecido. Eu falo, não, pega para trás agora, fala quanto que nós estamos te devendo, eu vou acertar tudo. Que conversa é essa? Deu a vida? Deu a vida? Ah, deu a vida. Como diz o outro, derramou nem uma gotinha de sangue, mas deu a vida. Não, Jesus é o único que deu a vida. E ainda que todos nós morrêssemos, não pagaríamos a conta do nosso débito, muito menos para abençoar outros. Não, o único que foi capaz de pagar totalmente todas as coisas foi Cristo, o sacrifício perfeito. Amém, irmãos? Esse inimigo está vencido na sua vida? Amém? Segundo inimigo, são os heteus. O significado do nome heteu é terror, medo. Após libertá-lo do espírito de barganha, da troca, da justiça própria, o Senhor vai trazê-lo agora para a graça e vai libertar você do medo. O Senhor prometeu remover esse inimigo da sua vida, porque o medo é o inimigo que te impede de avançar. Mas na medida que você medita no quanto você é amado, esse inimigo é expulso da sua vida, irmãos. Você sabe, o medo ele vem vestido de muitas formas. Ele pode ser um inimigo feioso, que te ameaça, fala, vou te destruir, vou te matar. Que você olha um grande gigante falando que vai pegar você, como Golias falou para Davi, vai estraçalhar você. Mas ele pode vir também apenas como um questionamento, um ponto de interrogação. E se? E se Deus não abrir as águas? Não, vai morrer todo mundo afogado. E se Deus não estiver comigo nesse negócio? Não, vou quebrar, vou perder tudo, vai acabar com tudo, não vai sobrar nada. E se eu falar que vou liderar e não virar nada, não conseguir, não ter unção, não ter revelação, o povo não ir, não ter compromisso? Aí esse
questionamento vai fazer o que com você? Paralisar. É o laço do passarinheiro, roubou a liberdade. Presta atenção, quantas não são as promessas de Deus para a sua vida que você ainda não havia apropriado porque estava com esse questionamento na sua cabeça. E se? O Senhor está vencendo isso hoje em nome de Jesus, porque a fé é a certeza, a convicção, não é a dúvida, não é um ponto de interrogação, não, é um ponto de exclamação. É assim, vai dar certo, eu sou abençoado, é assim que vai ser, o Senhor está comigo. E você declarar isso em fé e dar o passo. Vou finalizar falando isso. Colocar o pé na água, molhar a beiradinha do pé, começou a molhar, o Senhor abre as águas. É assim que você vai viver, por fé e não por medo. Amém, irmãos? Terceiro inimigo são os heveus, pessoas que são poceiras. Deus promete expulsar todo posseiro espiritual que ocupou áreas ilegítimas em nossa vida, restaurando e restituindo o que nos foi roubado. Você sabe, você entende o conceito de um posseiro? O posseiro, ele vira e fala: não tem ninguém morando nessa casa aqui, tem um mês que eu estou passando, estou olhando, não vejo ninguém morando, vou entrar e vou pegar para mim. Aí ele entra e vai morar lá. Aí depois ele entra com um processo do quê? De uso capião. Não, estou aqui já tem muitos anos, é meu por direito. E a justiça, em alguns casos, concede esse direito para a pessoa. Você vê um movimento aí no Brasil, que já é antigo, não é de agora, mas agora está assim, ó, desenfreado, de sem terra. O que eles fazem? Eles concluem: não, essa terra podia produzir mais e não está produzindo, vou pegar uma parte dela para mim. E eles vão lá e já montam a tenda deles lá e falam: agora é meu essa parte. O pastor Neor deu esse exemplo hoje de manhã, engraçadíssimo, mas tem tudo a ver. Imagina, lá na sua casa tem um quarto que não está usando. Aí uma pessoa fala: vou morar aí agora. Não vai não. Você pular o muro para cá, você vai ver o tanto que vai te custar caro esse negócio. Conversa é essa? Você está louco? Que é meu, você não vai tomar posse. Mas o diabo está fazendo isso com muitos filhos de Deus. Ele vai ganhando terrenos. Receba, Deus te deu esse lugar, Deus te deu essas vidas, Deus te deu essas promessas, Deus colocou nas suas mãos. É seu, irmão. Não é do outro não, é seu. Mas o diabo vem lá e toma posse e fala: agora é meu. Não é não, manda chumbo na testa dele, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, a Bíblia diz que o diabo vai se levantar contra você por um caminho. E o que vai acontecer com ele? Vai fugir por 7 caminhos. Pastor, como que é esse negócio? Levanta por um caminho e foge por 7. Perdeu o rumo. Ele veio me atacar, subiu aquela escada. Chegou aqui achando que ele ia tomar posse, ia pegar o microfone, ele que ia falar, ia me remover, ia me jogar para escanteio. Mas na hora que ele vem, ele leva uma lapada. Um pombo sem asas, já ouviu? Pombo sem asa que você fecha a mão aqui e vem rodando. Pá! Você dá um. Aí ele fica tão desnorteado que ele esquece de onde veio. Aí ele busca 7 caminhos diferentes para ele fugir. Do tanto que agora ele viu, não conseguia acessar, não conseguia tomar posse daquilo que está na mão dele. Aí ele é assim que é na sua vida. Lá em Efésios fala que você se reveste de toda a armadura e resiste ao dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanece como? Inabalável. Inabalável. Você entende o conceito de ser inabalável? Imagina, eu estou aqui, alguém vem contra mim, eu estou revestido da armadura. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Não estou me gabando, não é só fato da vida. Jogando bola, por exemplo, tem uma forma de você tomar a bola do outro, que é você dividindo, dando um jogo de corpo. O que você acha que já aconteceu inúmeras vezes? Alguém vê, ele bate e cai. Mas não porque eu sou um monstro, é só porque é desproporcional. Se eu for dividir com o Dani, eu que vou me esborrachar o tamanho dele. Mas o fato é, você está revestido da armadura, o inimigo vem contra você, ele bate em você, e você não retrocede nem uma vírgula, você não dá um passo para trás, você não fica acovardado, você não entrega para ele e sai correndo. Quantos já não fizeram isso na vida, irmãos?
vem uma ameaça, perdeu. Já ouviu isso? Eu já fui roubado, sensação horrorosa. Eu era motoboy em São Paulo, 14 anos de idade, fui sacar um dinheiro para a empresa. Estou chegando na empresa, para dois caras de moto, um desce, sai com o revólver, põe na minha barriga, perdeu. Que expressão ruim, perdi. Leva. Eu já sabia até onde estava o dinheiro, tinha me seguido, viu eu sacando no banco. Não é uma sensação ruim? Se você já foi roubado, você sabe disso. Você recebeu uma afirmação dessa, você é um derrotado, você perdeu. Trem do inferno. Agora espiritualmente, presta atenção no que acontece. O diabo vem, só que nessa de falar perdeu, o que muitos fazem? Eles já saem jogando. Aí tem um cara na internet que ele faz pegadinha. A pegadinha é essa, ele chega por trás e fala, perdeu. O outro já para assim, ele não tem nada na mão. Tem uma situação que o cara está sentado no banco, ele encosta um cabo de vassoura nas costas do cara e fala, o mudinho vai ficar aqui te rendendo. E eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Se você mexer, o mudinho atira. E aí está um cabo de vassoura e o cara sentado com a mão para cima. Aí um outro que faz parte do bando ali, da pegadinha, passa e fala, passa o Senhor, irmão. Por que você está com a mão para cima? Aí eu tô aqui, o mudinho vai atirar. Que mudinho, tem só um cabo de vassoura ali. Tem muitos irmãos que é assim, o diabo só dá o grito, vou te pegar! Ele já sai entregando tudo e vai embora correndo. Não, irmão, você está revestido da armadura. O diabo se levanta contra você, ele bate e volta, e você permanece inabalável. Amém, irmãos? O quarto inimigo são os ferezeus. O significado do nome ferezeu é uma vila sem proteção. Entenda algo, Deus é a nossa proteção, segurança absoluta, garantindo o livramento das situações em que nos sentimos vulneráveis, inseguros. O que a palavra nos diz? Salmo 91, versículos 7 ao 10. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Pois disseste, o que é que sai da sua boca? Tadinho de mim, o que será de mim? Comigo nada dá certo, a minha vida é difícil demais. É isso que você diz, irmão? Não, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. É isso que você fala, é isso que sai da sua boca. Eu não estou vulnerável, o diabo não tem acesso para me atacar, porque o Senhor é o meu refúgio, é Ele que me guarda. Eu fiz do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Você pode repetir isso comigo agora? Erga as suas mãos. Junto comigo você vai falar, pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu jamais, nenhuma vez, serei atingido. Com os meus olhos eu verei o castigo dos ímpios, pois eu digo que o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada, por isso nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa, porque eu sou vencedor por causa de Cristo. Dá uma glória a Deus bem alta, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você sente unção? Antepenúltimo, já vou finalizar. Quinto, são só 7, não são 40, são só 7, já está acabando. Girgazeus, significado, que habitam em solo barrento, vivem na lama. O significado desse, enviado das trevas, é alguém que vive na lama e se levanta para te atacar. Vê se tem base, entendesse? Mas entenda algo, olha aqui para mim. Tem revelação, principalmente os jovens, mas também os adultos.
Todo mundo é para ter revelação. Você sabe quem que vive na lama? É quem tem ainda a natureza de porco. A natureza dele é de porco. Ele não é filho de Deus, ele vive na lama do pecado. Um amigo, um conhecido, um parente, alguém que vive na lama. E aí o diabo usa ele para te atacar. Qual que você acha que é o ataque? Tentar levar você para a lama junto com ele. O ataque é ficar o tempo todo oferecendo a lama para você. Volta para o pecado, vamos lá para essa festa, pode desviar, pega esse recurso aí, ninguém está vendo, pode contar, mas só uma mentirinha, né? Eu já contei isso para os irmãos. Uma vez uma irmã daqui não ficou entre nós, ela não morreu não, só está congregando em outro lugar. Ela estava ofendidíssima, porque ela veio para a igreja e aí ela ouviu falar que a gente ensina sobre a corte para os jovens, um relacionamento radical. Não é só tirar o sexo, nem vai riscar o fósforo, não vai botar fogo na carne. Então, relaciona em santidade, sabendo que é de uso exclusivo de Deus. Não fica dando sorte para a carne, não fica testando a carne, toma um beijo, não fica agarrando, né? Anda com vela, gente junto o tempo todo acompanhando, para proteger, porque a gente não confia na carne. Amém, irmãos? Ou tem alguém aqui que é incaível, que a sua carne está totalmente resolvido já e você não corre esse risco? Não, nós temos que reconhecer, não conseguimos. Então, por causa disso, a gente tem um relacionamento radical. Aí ela ficou horrorizada. Que absurdo! Como meu filho, não lembro agora se é filho ou filho, vai casar sem testar? Eu falei, não, filho, não é eletrodoméstico não. Você vai comprar e vai que está queimado, né? Então, liga aí, deixa eu ver se está funcionando. Não, nós estamos falando de relacionamento, de casamento, propósito. Deus une pessoas para cumprir propósito. Fui tentar explicar, ficou chocado. Como é meu filho, ou minha filha, vamos ler. Vai beijar se quiser e o que mais quiser fazer. Horror, absurdo vocês ensinarem isso para os meninos. Casar sem testar, vai que depois não gosta lá e não dá certo. Aí agora tem que ficar casado. Eu falei, você não entendeu nada e estava tentando explicar. O que você acha que virou? Afastou. Por quê? Porque para ela, um pouquinho de lama no cardápio é saudável de vez em quando. Não, eu não como lama, meu cardápio mudou. Eu não vivo na lama, meu habitat natural mudou. Eu não dependo de testar coisa nenhuma. O Senhor tem um propósito, eu confio nele. Então, jovens, você não tem que testar nada. O Senhor já fez para você. Vai dar certinho. É a tampa e o balaio, vai dar certinho. Ah, pastor, será? Ah, vai dar. Se você depender de Deus, vai dar certo. Agora, se você achar que a sua opinião, o seu teste do seu padrão de qualidade que vai determinar se vai dar certo ou não, aí prepara, a chance de dar errado é muito grande. Então presta atenção, o Senhor está te dando vitória. A raiz da palavra aqui ligada aos girgazeus fala de fraqueza, debilidade. É um pecado recorrente, que alguém vai lá e vive levando você de volta para a lama. Mas veja só, os girgazeus eram literalmente um povo de gigantes. Naturalmente falando, eram muito fortes. Mas como que Deus vê eles? São fracos, debilitados, porque vivem na lama. Você sabe, uma pessoa que vive na lama, o sistema imunológico dela não está legal. Ela está vivendo como um porco. Imagina o tanto de verme que ela não tem. Mas é gigante. Pois é, mas cheio de verme, cheio de coró. A solitária dele está grávida. Você tem noção? Tanto de verme que ele tem. Aquele barriguinho de lobó. Eu estou usando essa expressão tudo que eu aprendi aqui no Goiás. Porque nada disso tem em São Paulo. Aprendi tudo aqui, barriga de lobó. Jesus poderoso. Coró, nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Coró. Falei, isso aqui é um coro, assim, vai cantar um coro. Não, é coró. Oh, Jesus. Então presta atenção. Os gigantes, os olhos de Deus são fracos, debilitados. Eles se parecem poderosos, mas espiritualmente falando estão mortos, são fracos. Olha o que diz lá no versículo 10: certamente expulsarei os girgazeus da sua terra.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Você consegue sim vencer o pecado, não porque você é mais forte para resistir ao pecado, não, porque Deus te deu graça para viver sem depender dele para ser feliz. Antes você dependia de um entorpecente, você dependia de algo, você dependia da opinião de pessoas, você dependia de lugares para ser feliz. Você recebeu graça para ser feliz sem nada dessas coisas. Essa é a verdadeira liberdade que está sobre você, amém, irmãos? Sexto inimigo, eu quero que você fique de pé em silêncio, só para dar a sensação que a gente já está acabando. Aleluia. Quantos estão alegres no Senhor aqui porque são vitoriosos? Aleluia. São os jovens que estão alegres, os adultos estão alegres também. Aleluia. Vencedor, vencedor. Tem um jeito de levantar um salto. Não é um preguiceiro, todo entrevado. Não, são vencedor. Por uma postura. Se comporta, fala, viva como um vencedor. Sexto inimigo são os amorreus. Significado do nome: falar alto, falar contra, falar com arrogância. Com certeza você tem gente assim que te cerca, que o diabo está usando para abater sua alma. Quando fala com você, abate sua alma, dá um desânimo, tristeza, medo. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre falando mal de você, difamando, acusando, criticando, que são arrogantes? Esse é o espírito dos amorreus. Eles falam para te intimidar, te desencorajar, mas a palavra diz que o Senhor vai expulsá-los. De novo, não é a pessoa, é o demônio que está dentro dela. Vai ser expulso, vai chegar diante de você e vai sair enlouquecido. A Bíblia diz que Filipe chega numa cidade. Eu fico chocado com essa perspectiva bíblica, assim, imaginando essa cena. A Bíblia diz que ele desce com a cidade, depois do Pentecostes, tudo isso. E a Bíblia diz que quando ele chega na cidade, os endemoniados correm desbaratados. Imagina que loucura. Todo mundo que tem demônio começa a correr. Igual um louco na rua. E todos os enfermos daquela cidade foram curados. Mas presta atenção, ele só chegou lá. Só chegou, mas cheio do poder de Deus. É assim que você vive, como um vencedor, cheio da presença manifesta. Esses que o diabo tem usado para atacar você, para liberar a palavra de morte, para roubar sua fé, para declarar sua vida não vai dar certo, para você, tudo isso, para te desencorajar, para bater sua alma. Os demônios vão ser expulsos dessas pessoas em nome de Jesus. E o último inimigo são os jebuseus. Significados são os que pisam, que oprimem. É o espírito da opressão. É aquilo que faz você sentir que você nunca chegou no patamar, no padrão, que você não está à altura, que sempre está faltando alguma coisa. Essa é a ação dos jebuseus, desses demônios específicos para te abater. Satanás tem tentado pisar em você com humilhação, derrota na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você tenta fazer. Mas chegou o tempo de ser liberto de tudo isso, desse inimigo também, em nome de Jesus. Isaías 62:4: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. E a tua terra desposada, ou seja, achou marido, casou, tem quem cuida agora, porque o Senhor se delicia em ti, e da tua terra se desposará. É Ele que te guarda, que te abençoa, que te livra de todo mal. Finalizando para nós orarmos, desfruta, irmãos, de toda a revelação. O Senhor diz que quando os sacerdotes colocassem os pés no Rio Jordão, as águas parariam de correr. Repare, Deus só vai fazer um milagre depois que os seus pés estiverem na água. Ou seja, a fé vem antes da provisão. Primeiro você põe o pé na água, depois a provisão vai vir. Ou você vai andar sobre ela, ou ela vai parar e você vai passar seco, ou Deus vai criar guelras atrás de você aqui, você vai respirar, badar, não interessa como, mas se Ele falou que você vai chegar do outro lado, você pode ter certeza, Ele vai te levar lá. Você não verá o mar se abrir enquanto
momento, irmãos. Só quando você der o passo, quando for em direção ao problema, é que então você vai ver as coisas maravilhosas acontecerem. Deus não fortalecerá você hoje para uma batalha que vai ser amanhã. Ele fortalece você no momento que você precisa da vitória. Agora olha que visão linda. A Bíblia diz que as águas recuaram até a cidade que se chama Adão. O que isso significa? Adão, você sabe, todo problema começou lá em Adão, com a queda. Significa que Deus está revertendo todo o problema até lá no começo, aonde tudo começou. Toda maldição, toda dor, toda consequência do pecado, Deus está jogando para trás, está desfazendo tudo. E o último slide, a Bíblia ainda menciona outra cidade, Sartã. Significado da palavra Sartã: angústia. Angústia, sabe? Uma batedeira no coração, angústia, perde a alegria, angustiado, preocupado, tremedeira. Tudo isso, toda essa angústia causada pelo pecado, pelos ataques desses inimigos, está sendo revertido na sua vida. No terceiro dia, Deus reverteu a maldição. Ele trouxe cura, libertação, provisão. E esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E aí, o que Josué falou? Falou: a arca da aliança caminhava à frente do povo. Sempre coloque Jesus à frente na sua vida. Ele vai endireitar os seus caminhos, vai te abençoar, e te deu a vitória sobre todos esses inimigos. E agora, se você apropria, eu quero que você faça algo aqui simbólico pela fé. Ergue as suas mãos, como se essa vitória estivesse numa prateleira de cima. Eu quero que você agora pega, que você toma posse dessa vitória. Por um instante ainda, feche seus olhos enquanto eles ministram a canção. Eu quero que você agora fale para Deus qual que é a vitória que você está pegando hoje. Qual que é o inimigo que foi derrotado hoje aqui na sua presença. O que é que estava roubando a sua paz, a sua alegria, a sua fé, te paralisando, amarrando o seu pé para impedir você de voar? Qual que é o laço do passarinheiro que estava vindo sobre você? Pega agora a vitória sobre isso pela fé, com os olhos fechados, vai orando, vai apropriando, vai tomando